Porque depois da desistência de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro superou os 30 pontos na intenção de votos. O levantamento que nós estamos vendo, inclusive na tela agora, foi feito pelo grupo XP e PESP e o resultado é o seguinte. Lula 44%, de acordo com a pesquisa estimulada, Bolsonaro 30%, Ciro Gomes 9%, seguido de João Dória com 3%, Simone Tebet com 2%, não sabe ou não respondeu a enquete 2%, e André Janones, deputado federal do Avante, aparece com 1%. E a gente já começa aqui o 3 em 1 de hoje justamente repercutindo esses números dessa nova pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, e eu gostaria muito de apresentar aqui o nosso time: Marco Antônio Moreira da Costa, o nosso Fábio Piperno, Constantino, e finalmente, para deixar o clima mais feminino aqui, mais cheiroso nesta bancada, nós temos a presença de Gisele Soares. Ela que é comentarista, analista de política e vai participar hoje do nosso 3 em 1, substituindo o nosso Serrão, e inclusive mandar um forte abraço ao Serrão, que com certeza está nos assistindo. Ele passou por uma cirurgia e em breve retornará por aqui. Gisele, vou começar com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria um pouquinho justamente de uma análise sua a respeito desses números que eu trouxe por aqui. Nós tivemos um crescimento forte aí do presidente da República, Jair Bolsonaro, depois dessa desistência de Sérgio Moro. Nós podemos dizer, de acordo com esses dados, que o maior beneficiado da saída de Moro hoje é o Bolsonaro? As pesquisas de intenção de voto, elas são muito interessantes no Brasil, né? Elas sempre trazem resultados que nunca se confirmam nas urnas. Então, de duas uma, ou realmente as técnicas de pesquisa não são boas, ou os nossos eleitores é que são muito confusos e só se decidem mesmo na última hora, na hora de votar. Não há tanta confiabilidade nessas pesquisas, justamente por essas questões sempre há muita intenção de voto para um determinado candidato que depois acaba não se revelando nas urnas. Já houve, inclusive, muitos casos em que eles sequer chegaram ao segundo turno e estavam liderando com larga vantagem as pesquisas. Infelizmente, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, com essa dança de cadeiras e a sua incapacidade de conseguir escolher um determinado partido e definir qual vai ser, então, o seu futuro na política, ele traz essa incerteza e, sem dúvida nenhuma, quem não votará em Sérgio Moro jamais votaria no PT. Então, com certeza, os demais candidatos e, principalmente, o presidente Jair Bolsonaro sim quem leva mais vantagem com essa desistência, embora ele diga que insista que ainda não desistiu da corrida presidencial. Essa é uma corrida presidencial bem interessante, todos os candidatos ainda em muita movimentação, ainda há muita negociação. Sequer o ex-presidente Lula é confirmado, há quem diga que ele, na última hora, não será o candidato. Constantino, um dado aqui da pesquisa, sem ser esses da intenção de voto que a gente trouxe, mas eu acho que, como a gente já vem comentando aqui no 3 em 1 a respeito da importância da economia, eu queria muito ouvir um comentário de vocês a respeito disso. Há uma melhora na percepção do rumo da economia brasileira. Então, você tem um salto aí de 2% daqueles que acreditam que a economia está no rumo certo, saltando de 27% para 29% dos entrevistados. Fator econômico preponderante? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Sem dúvida, o fator econômico sempre pesa muito numa eleição. Nessa eleição, a oposição vai tentar tirar proveito de uma pandemia em que governadores e prefeitos, com aval do Supremo, fecharam tudo, ignoraram o custo econômico, apesar dos alertas do presidente Bolsonaro quase isolado, e agora fingem que não tem nada a ver com isso e culpam o próprio governo pela inflação, pelo desemprego, ignorando os números de inflação alto no mundo inteiro e por aí vai. Então é muito oportunismo, é muita demagogia, mas existe um desgaste e existe também uma melhora da situação econômica gradual, né, que alguns militantes da imprensa têm que chamar de despiora, ou então, infelizmente, dá notícias positivas nesse sentido. Eu faço sempre a ressalva que eu acho essas pesquisas complicadas, precipitadas e equivocadas, talvez, na metodologia, mas o que nós vimos aí é isso sim, né? Quer dizer que o presidente Bolsonaro, além dessa questão econômica, que vai melhorando a percepção e isso ajuda, né? Apesar de sabotadores, torcendo sempre pelo pior, existe a potencial desistência do Sérgio Moro, que transfere a maior parte dos votos para o próprio Bolsonaro, né? Então,
vai se configurando, Paulo, aquilo que muitos de nós já antecipavam lá atrás. É uma disputa polarizada, não existe terceira via. É o Lula, se for ele mesmo o cabeça de chave, é o Lula ou é o Bolsonaro. Então isso vai ficando cada vez mais claro, esse favoritismo todo que algumas pesquisas apontavam para o Lula mais atrás é irreal, é insustentável e irreal, né? Então a tendência é ir acontecendo esse ajuste e a gente ter ali uma polarização que os petistas no seu próprio body language já denunciam que estão longe de confortáveis com a situação. Marco, e o Dória, hein? Cresceu 50% do que tinha. O Dória, ele pode crescer 400%, que ele ainda vai ter um caminho longo aí. Eu já fiz um convite aqui ao vivo para o Dória desistir. Acho que... Primeiro, boa tarde a todos, né? Prazer estar com vocês. Dória tem que desistir. A saída, eu não entendo como triunfal uma saída, uma derrota pelas urnas. Eu entendo que vai ser algo muito próximo de Alckmin, perto de Cabo Daciolo. Assim, vai ser um negócio meio patético, meio triste. Mas feliz, né? De olhar para o Dória e falar, olha, que bom que você perdeu. A gente falava que você não ia ganhar nem para síndico de condomínio. Então tá aí, né? A cristalização, a consolidação das nossas expectativas. Que nem a gente olha para o Lula e fala, meu Deus do céu, como alguém gosta de votar em quadrilheiro? Como alguém gosta de votar em quem foi roubado por essa pessoa? Ora, existe uma comoção do pessoal de alguns meios de comunicação com relação ao Lula, como se ele tivesse uma aura libertina de um democrata. Esse papo insensado pela mídia constantemente de Lula é democrata e Bolsonaro é antidemocracia, é contra a democracia, é exatamente uma espécie de jogada ensaiada junto com essas pesquisas, porque não é possível um negócio desse. É só lembrar, Piperno tá rindo aqui, mas é só lembrar do Russomano como candidato a prefeito de São Paulo, disparado, 45%, mas os números ridículos, tudo fake, tudo ruim. Se não é fake, a metodologia é ruim e tinha que ser condenado por isso também. Ora, como é que alguém... E outra, é um fenômeno social muito peculiar esse, de você querer colocar a pessoa para criar manchete sobre ela. Para falar, olha, na liderança, mesmo com tudo em volta dele, ele se mostra como uma liderança forte pelo povo. Vai me desculpar, é só você ver o ambiente social onde a gente está, as ruas, a temperatura das ruas, que é óbvio que quando vai chegando perto do fim, essa realidade vai sendo incorporada pelas pesquisas para não ficar tão feio no final das contas, essas previsões mirabolantes que elas fazem logo no começo, quando a esquerda estava de salto alto, fazendo essas parcerias aí espúrias com relação aos seus apoiadores, indicando um Brasil já lulista no próximo mandato. Então, eu enxergo, Paulo, que tudo a gente tem que olhar com ceticismo, da capa de todos os jornais e de todos os meios de comunicação, inclusive e ainda sobremaneira as pesquisas que saem nesse período pré-eleitoral. Piperno, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à ex-candidatura agora de Sérgio Moro. Você acha que essa retirada dele foi um presente que o Bolsonaro recebeu? Boa tarde, Paulo, colegas, bem-vindo, Gisele. Bom, primeiro eu queria dizer que só faltou o Marco dizer que há um conluio, uma espécie de coligação global que vai da suposta mídia esquerdista, esquerda brasileira, quem sabe até o Papa Francisco, né, passando por um arco envolvendo algum gasoduto, alguma coisa, né? É um negócio fantástico isso. Mas, bom, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, num primeiro momento beneficia o Bolsonaro, a gente está vendo, a gente vai ver muito nessas próximas pesquisas isso, mas não podemos esquecer uma coisa. Veja, por mais que isso possa gerar algum movimento na pontuação do Bolsonaro, não mexe com o consolidado do Lula. Eu até peguei 10, 12 dias atrás, participando do Jornal da Manhã, num domingo, peguei... Mas quem vota Lula jamais votaria. Não. Então, no consolidado Lula, não muda. Você vai ter uma curva em favor do Bolsonaro, é verdade, ele vai subir, ele vai ser o maior herdeiro disso, nesse primeiro momento, e o Lula não vai sair do lugar, porque ele não vai ter voto nenhum do pessoal que votava no Moro. Isso é fato. Porém, a gente tem que observar uma outra coisa. E isso a gente vê em outras pesquisas e essa confirma mais. Se você pegar a pontuação de todos, dá 45.
Soma de todos vai dar 45. O do Lula vai dar 44. Então, você está na margem de erro para fechar em primeiro turno. Muitos levantamentos apontam isso. Aí, tem uma outra coisa. Com uma candidatura a menos, então o Moro tinha lá 9, 10 e tal, e isso, obviamente, tirava do radar a perspectiva da eleição terminar no primeiro turno. Agora, esses 9 e 10, eles não vão se diluir entre todos os candidatos. Uma parte disso aí vai desistir, não vai votar em ninguém. Então, o global de votos, o volume total de votos válidos, ele vai ficar menor. Como o do Lula não se mexe, e veja, ele tem 44, como tinha 44. A intenção de voto do Lula tem se mexido bastante para baixo. Não tem. O Piperno parece um contorcionista de circo aqui para tentar defender a tese dele. Eu não estou defendendo tese nenhuma, eu estou olhando para os números. Paulo, eu mandei, inclusive, a pesquisa fechada para todo mundo hoje, porque lá... aliás, eu tenho mandado várias pesquisas fechadas para mostrar que o do Lula não mexe. Eram 44% na última, chegou antes a 43%, foi uma vez a 45%. Então, o Lula, em todas as pesquisas dos 4 maiores institutos, ele tem ficado de 43 a 46. Não mexe. Não mexe. Está insinuando que tem chance do Lula ganhar no primeiro turno, isso? Na sua análise? Na matemática dele. Então você quer casar quanto? Eu quero dizer o seguinte... Vamos fazer uma aposta mais pesada. Eu participo dessa aposta. Então, pera lá. Então, antes de fechar a aposta com... Eu só queria 30 segundos só para concluir antes de fechar a aposta com ele. É muito tempo. E vou realmente 15, fechar. por favor. Beleza. Peguem as simulações de segundo turno. O Lula com os mesmos 53, agora contra 33 do Bolsonaro. Então não mexeu muito. Em relação à aposta que o Constantino propôs, eu aceito o seguinte, desde que a aposta fique na margem de erro. Se o Lula tiver 48%, está na margem de erro e eu ganho. Então, de 48% para cima, 48%... Você aposta na margem de erro, né? Não. Seja homem o suficiente a apoiar para mais de 50, né? Está na margem de erro hoje. Paulo, eu dou esse benefício para ele tranquilo. Aí que Lula, tá, Constantino. Lula não está nem perto disso que as pesquisas mostram. Não tem a menor chance de levar faça a conta direito. Os petistas estão nervosos. Você é economista, agora, seus amigos... Uma coisa querem que você faça a conta direito. Uma coisa importante. 45 a 44 isso aí. O que o Piperno fez aqui com o Marco Antônio é uma estratégia muito antiga dos comunistas, que é assim, ridicularizar exagerando no deboche. Os comunistas comiam criancinhas, você tem medo de comunista. Bom, primeiro que comiam na China e na Coreia do Norte, mas o ponto não é nem esse. O ponto é assim, ninguém está falando que tem uma orquestra mundial com petrolíferas atrás da candidatura do Lula. O que o Marco Antônio disse é o óbvio ululante. Existe uma predileção, existe uma preferência, um viés, uma inclinação que o Piperno chama de suposta mídia esquerdista, e qualquer brasileiro sabe que é uma mídia que sempre teve uma Estadão, por exemplo, inclinação à esquerda. Né? O Estadão sempre foi mais tucano e hoje em dia está demonizando o Bolsonaro em 90% do tempo. É esse o papel do Estadão de hoje. Globo, hoje tem manchete na Folha de São Paulo, onde você acha que a irmã do miliciano lá, André Nóbrega, diz que o Bolsonaro mandou matá-lo. Aí você vai ler a reportagem, é o oposto. Diz que ele apoiou e que o Witzel que deve ser o mandante. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, está evidente, deboche à parte do Piperno, que existe um esforço muito grande de muita gente poderosa, muitos empresários, banqueiros, grupos de comunicação, para tentar derrubar Bolsonaro, mesmo que seja colocando a quadrilha petista de volta no poder. Negar isso é ridículo. Mas a aposta vai girar em torno do quê? Então eu quero dizer o seguinte, em relação à aposta, somando todos os candidatos da 45, somando o Lula dá 44. Então eu não disse que vai fechar, eu disse que tem a possibilidade. Se ficar em 2 pontos... Eu aposto quanto você quiser em reais. Até porque se o Lula ganhar no primeiro turno, o real não vale nada. E se ficar... 10 mil reais. Ih, Constantino, aí você vai quebrar a cara igual 2002, que o dólar foi lá para 4 e quando o Lula terminou, 8 anos depois, o dólar estava em quanto? 1,69. Bom, mas voltando então para a questão da margem de erro, está na margem de erro hoje.
Ué, China tem até hoje. Muito bem. Gente, olha só, nós estamos falando de Lula. Entre os pré-candidatos, a atitude que provocou muitas reações de ontem para hoje foi tomada, inclusive, pelo candidato que o Piperno está apostando aqui, que tem mais de 48%, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em um evento da Central Única dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula defendeu a manifestação popular na porta da Casa de Parlamentares como uma forma de pressionar a votação de pautas que são de interesse da esquerda brasileira. Inclusive, antes da gente abrir para os comentários e para o nosso debate aqui nesta quarta-feira, esse é o tema da nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que eu vou abrir agora, aberta, hein? Para você votar, participar, corre lá no jovempan.com.br e responda a pergunta: Lula merece punição por incitar manifestações em frente à Casa de Parlamentares? Sim ou não? Daqui a pouquinho eu trago o resultado parcial. Gisele, por favor, responda essa nossa enquete de hoje e principalmente o seu comentário a respeito dessa fala específica do Lula. É, sem dúvida nenhuma, uma fala bastante perigosa, é uma fala bastante irresponsável. Uma pessoa que lidera as pesquisas, segundo o Piperno, que vai se eleger no primeiro turno, tem uma grande influência em muitos brasileiros. Infelizmente, é triste o país que tem um candidato que foi condenado em todas as instâncias e que, inclusive, cumpriu pena em regime prisional. Então, é muito triste que uma pessoa dessa ainda tenha palanque e ainda tenha essa abrangência toda e faça uma fala dessa tão perigosa. Ele tem sido bastante infeliz nas suas falas, essa não foi a única. Chegou a falar também que a guerra da Rússia e da Ucrânia se resolveria na mesa de bar com 1, 2, 3 cervejas, a caixa toda. Também é uma fala bastante infeliz, é uma fala irresponsável para um candidato à presidência da República. Não se justificam essas reações também muito inflamadas de alguns deputados, inclusive, dizendo vou te esperar aqui e mostrando armas. Então, é um ambiente muito hostil e não há nenhuma necessidade desse ambiente hostil. É preciso que esse debate político seja um debate de propostas, um debate de propostas de um novo país e não que haja essa ameaça: vamos juntar um número de pessoas, vamos fazer um motim, vamos à casa dos deputados, vamos então ameaçá-los, a sua família, o seu filho, a sua esposa. Essa realmente foi uma fala bastante complexa que pode sim gerar consequências, que pode sim gerar inclusive consequências jurídicas. O Marco, se a gente analisar essas últimas falas, inclusive do Lula, desde o início do ano, a gente pode ver um Lula falando muito para o público dele, né? Para aquela militância, tentando de alguma forma inflamar, fazer com que essas pessoas se sintam incorporadas dentro de um projeto. Quando é que você acha que ele vai falar com a população e deixar de falar apenas com a militância? Bela pergunta, Paulo. Eu não sei quando o Lula vai virar a chave. Ele está diferente, né? Ele está muito mais um defensor do MTST, que invade propriedade privada. Ele está fazendo muito mais carinho na ala da extrema esquerda. E agora eu não vou pegar leve com Lula, não. É uma fala canalha, é um convite à violência, é uma pessoa que... Isso está no DNA desses líderes petistas. E aos petistas de carteirinha ou por ocasião, sugiro que repensem, continuar seguindo uma pessoa insana que faz esse tipo de apologia e de convite, porque, meus amigos, isso daí está no DNA do PT. É só você lembrar, na época do impeachment da Dilma, acho que presidente de um sindicato ou confederação sindical falando: vamos nos entrincheirar, vamos armados lutar contra o impeachment. Ele fez um convite à violência lá no Palácio do Planalto, com a Dilma do lado. Se eu pegar a régua Alexandre de Moraes, esse pessoal estava tudo preso. A régua Alexandre de Moraes colocaria todo mundo na cadeia. O Daniel nunca fez convite, fez uma conjectura. Então, se você brincar, só que é tudo 2 pesos, 2 medidas nesse parâmetro que a gente vê hoje, constitucional principalmente, né? O Supremo Tribunal Federal bate palma para esse doido dançar. Não é possível um negócio desse. De novo, eu fico perplexo. A gente age com naturalidade uma coisa completamente virulenta, violenta. Não dá para achar normal um negócio desse. E daí eu não vou discordar da Gisele, que ela tem muita classe. Mas assim, ao deputado que se sente ameaçado e faz um vídeo falando: eu protejo a minha casa, meu patrimônio, a minha família, eu aplaudo.
Ele não está falando que ele vai sair na rua perseguir o sindicalista que tentar, de alguma forma, pelas redes sociais ameaçá-lo. Ele está falando o seguinte: eu vou proteger minha família, vou proteger meu patrimônio. Porque o Lula está convidando que as pessoas sejam intimidadas e sejam incomodadas no ambiente doméstico. Isso daí é inaceitável. Não dá para achar que é uma coisa normal. Junto com essa penca toda de política pública que ele está sugerindo, de regulação das mídias, MTST como protagonista do governo dele, meu Deus do céu, ele está sugerindo uma nova Venezuela 2.0. Então, sabe, eu adoro a esquerda toda hora falando: ai, mas ele foi presidente durante todo esse tempo e não flertou com isso. Flertou e tentou. Tentou comprar o Congresso, mensalão, tentou comprar de novo o Petrolão. Tudo que ele podia, ele colocou lá o pessoal do PT e dos outros partidos de apoio dele. Sabe, ele tentou. Tá aí, tá tentado. Não dá para aceitar. Então, eu condeno com veemência a fala do Lula. Não acho que existe uma repercussão penal para esse tipo de convite. Acho inconsequente, acho um absurdo no plano do discurso. No plano efetivo da seara penal, processual penal, não acho que tem uma repercussão efetiva. Não acho que vai gerar uma consequência jurídica para ele. E, teoricamente, não deveria. Porque é um convite à violência, sim, mas ela não é ainda tão determinada. Mas me preocupa, uma pessoa que está sugerindo que os sindicalistas peguem um ônibus e vão aí 50 pessoas para a casa de um deputado, eu fico assustado com a perspectiva de achar que isso é normal. Isso devia estar sendo condenado pela mídia inteira. E só aqui na Jovem Pan a gente vê essa condenação acontecer. Piperno, eu vou ler, inclusive, aqui as aspas do Lula para que a gente possa justamente se debruçar na fala dele específica. Ele diz o seguinte, abre aspas: o deputado tem casa, então se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir para Brasília, que às vezes não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas para casa desse deputado. Não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer manifestação em Brasília. Você acha que ele só fala para a militância? Eu acho que ele fala para a militância, é um convite ruim, afinal de contas. Primeiro que ninguém vai fazer isso. Segundo que incomoda o ambiente político, claro. Terceiro que atrai um monte de críticas a ele, justas críticas, aliás, porque realmente a declaração é ruim, inconsequente e também não vai dar em nada, porque, olha, é muito menos grave, por exemplo, do que o presidente da República chegar e mandar o pessoal, enfim, a claque dele, pressionar o pessoal da Anvisa, como aconteceu lá atrás. Então isso é muito menos grave. É menos grave, por exemplo, do que a deputada bolsonarista que pega os dados pessoais lá das pessoas da Anvisa e espalha em rede social. Ah, desculpa, foi sem querer. É ruim, isso é muito ruim. Principalmente mas por que seria menos grave? A pressão não é a mesma? Não, você não está, por exemplo, tornando público, dando publicidade a dados confidenciais. Você não está fazendo isso. E é muito diferente de um presidente da República falar: pressione o pessoal da Anvisa e tal, porque essas medidas elas não estão corretas. Enfim, aquele espetáculo que a gente viu uns meses atrás. Então, eu acho que é ruim, eu acho que é condenável, não ajuda a candidatura dele, mas também não é o fim do mundo. Quer dizer, não vamos imaginar que isso vá, de fato, causar algum tipo de violência adicional a esse ambiente político. Não vai. Agora, 50 sindicalistas. Mas você acha que alguém vai sair de casa para, enfim, pressionar deputado? Ainda mais aqui no Brasil, com essa até porque ele também não está fazendo como outros fizeram, de olha, vamos lá para frente do Supremo, vamos lá para frente do STJ, vamos lá para frente do TSE, vamos pressionar esses vagabundos. Teve gente que fez isso, principalmente perto do 7 de setembro. E você não está levando em consideração o contexto doméstico. A Gisele lembrou muito bem outra declaração ruim dele, que é a história da guerra da Ucrânia. É uma declaração ruim. Nada que se compare, é bem verdade, ao Bolsonaro do ladinho lá do ditador dizendo que Putin é da paz. Nada que se compare isso. Mas a declaração também foi muito ruim.
Muito bem. Constantino, antes de passar a palavra para você, eu só quero acionar a nossa Gisele aqui, porque como ela foi citada pelo Piperno, eu quero saber se você concorda com essa fala do nosso querido Fábio Piperno. Gisele, por favor. Eu concordo e discordo do Marco também. Eu entendo que se você está suscitando as pessoas, dando inclusive o caminho para que elas vão para atrapalhar a tranquilidade das famílias, isso pode sim gerar uma consequência jurídica. E aí, a questão minha, Piperno, para você seria o seguinte: ninguém vai fazer isso, mas e se alguém fizer? Como é que fica? Como é que fica essa situação de, então, nós termos efetivamente parlamentares ou que as pessoas, no geral, se sintam à vontade para incomodar o outro porque o outro não concorda com a sua posição política. Então, a gente acaba incitando uma violência que não tem o menor sentido. É preciso que haja debate, a gente tem que fomentar o debate, é isso que está acontecendo aqui. A gente concorda, a gente discorda, a gente aprende com o oposto, mas não incitar com fala cada vez mais inflamada e muito menos justificar uma fala inflamada com outra fala inflamada. Acho que todas as falas, elas são reprováveis e elas não deveriam acontecer. São pessoas que deveriam ser exemplo para nós e não objeto desse debate. Vai lá, Constantino. Vamos lá, é muita coisa absurda que eu ouvi aqui, né? Principalmente do Piperno, que não consegue fazer uma crítica contundente a uma fala de um cara que adota métodos fascistoides. E está claro que isso é um método fascistoide de intimidação. Então ele não consegue, é ruim, né? Ruim, aí já logo puxa falas de bolsonaristas e tudo. Imagina se fosse o Bolsonaro falando a mesmíssima coisa que disse o Lula. Só façam esse exercício e agora pensem na reação da mídia. Sim. Falar de ir para frente do Supremo Tribunal Federal é uma instituição republicana tomada por militantes petistas. É uma instituição republicana. Agora, ir para casa dos indivíduos, dos cidadãos, aí, meu caro, quem fez foi o MST, que foi para o apartamento da Carmen Lúcia, né, jogar tinta vermelha. Isso é método fascistoide. Agora, eu fico chocado de ouvir meus colegas aqui, inclusive os que normalmente têm mais alinhamento, dizendo que não, é só uma retórica e não vai acontecer. Constantino.